Obrigada, Mutema, por estas informações. O abuso sexual de menores é uma violação dos direitos humanos e, por este motivo, a Andim Live convidou Oscar Bahia, presidente da Organização Santomense dos Direitos Humanos, para fazer uma abordagem sobre o assunto. Oscar Bahia, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer, é todo meu. O que a Organização Santomense dos Direitos Humanos tem a dizer sobre os casos de abuso sexual de menores que têm acontecido no país? Não temos uma grande experiência a lidar com o caso, porque esses casos muitas vezes são abafados e raramente chegam, portanto, ao conhecimento público, sobretudo, portanto, a uma organização como a nossa. Daí que o caso que agora circula, apenas temos conhecimento através da rede social e muito pouco se tem falado disso, mas estamos à espera que quando chegar ao nosso nível podemos depois agir em conformidade, aconselharmos e encaminhar o assunto para o devido lugar. Falou que os casos específicos, né, de pedofilia muitas vezes são abafados, mas a Organização Santomense dos Direitos Humanos já foi chamada a intervir em algum caso de pedofilia, em algum caso de abuso sexual de menores? Pois é exatamente isso que estou a dizer. Não temos experiência em lidar com o assunto, porque normalmente esses casos são muito abafados. Raras vezes chega, portanto, ao conhecimento público. Ainda nunca tivemos, portanto, uma denúncia nesse sentido, mas estamos preparados para que, se um dia houver a denúncia em relação a essa matéria, para agirmos em conformidade, porque tanto quanto nós sabemos, esses casos são abafados muitas vezes desde a família, não chegando, digamos, ao conhecimento da justiça, o que é mau, porque nós pensamos que as crianças devem ser protegidas e nós que somos adultos temos a missão de proteger essas crianças, sobretudo em função das responsabilidades que nós assumimos nesse país. Falou que até o momento ainda não foram procurados, né? A Organização Santomense dos Direitos Humanos não foi solicitada a intervir nestes casos. Então, para intervir, precisa necessariamente que se tenha esse primeiro contacto ou, por exemplo, não pode acontecer de a organização ter acesso a estes acontecimentos através de outros órgãos de comunicação social e procurar as famílias para prestar ajuda, ou tem que haver esse primeiro contacto, tem que haver essa solicitação de ajuda? Normalmente nós esperamos que nos solicitem, mas se, entretanto, o caso, enfim, atingir uma dimensão, uma proporção tal em que temos que ir à busca das informações, nós iremos, porque depois não gostamos de agir sem as informações, sem a pesquisa necessária, porque no nosso entender todo o suspeito é inocente até prova em contrário. Até julgado e transitado em julgado, o indivíduo é inocente. Nunca se deve perder isso de vista, porque nós somos também contra aquele julgamento fora das instâncias próprias. Julgamento, circunstâncias nas ruas, nós condenamos. Existem mecanismos próprios para fazer chegar as denúncias aos sítios próprios e a partir daí sim. Mas seja como for, se quer referir ao caso que agora se propala, temos muito poucas informações sobre o assunto. Tivemos conhecimento através da rede social. Estamos à espera que os jornalistas possam investigar o assunto e trazer mais informações, porque mesmo ao nível da comunicação social tem havido um tabu em relação a essa matéria. Nós entendemos que normalmente nessas coisas as classes é que se protegem, porque nem ouvimos ainda algum pronunciamento por parte dos próprios órgãos da justiça, nem o Ministério Público, nem os tribunais e os órgãos da comunicação social. Quero eu acreditar de que não estão na posse de elementos suficientes para poder difundir o assunto, portanto informar a opinião pública sobre a questão, daí que nós estamos com, enfim, mãos atadas para podermos, enfim, agir. Estamos à espera de ter mais informações ou que nos contactem para ouvir o nosso pronunciamento público. Como mencionou bem, um dos casos mais recentes, enfim, que tem-se falado muito, um dos parentes da vítima, a quando da denúncia do caso, pediu ajuda, pediu auxílio das instituições nacionais e internacionais dos direitos humanos. Este pedido de ajuda público, né, porque acabou sendo veiculado,
através da internet, das redes sociais, até mesmo por outros canais internacionais de comunicação. Este apelo da família seria suficiente para a Organização dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe agir? Sabe que nós temos limitações em termos de ação, porque tudo quanto temos feito em termos de violação dos direitos humanos é denunciar, aconselhar a vítima, portanto, aqueles que protegem, que devem proteger a vítima, indicar os canais, se for necessário, nós procedermos em termos de alguma assistência jurídica, o fazemos. Porque somos uma organização para promover e proteger os direitos humanos e denunciar os casos de violações dos direitos humanos. Daí que assim que tivermos, portanto, o conhecimento, agiremos dentro das nossas próprias limitações, que é fazer com que o assunto chegue às instâncias próprias, aconselhamos e, se for necessário, damos a nossa assistência jurídica, como é o caso. De que forma o abuso sexual de menores fere os direitos humanos? De todas as formas, que ferem principalmente as convenções sobre os direitos das crianças. As crianças devem ser protegidas. Existe, ao nível internacional, uma convenção que, felizmente, nós ratificamos, porque nós não temos muito hábito de ratificar os tratados e convenções internacionais, mas esta convenção, dada a sua importância, parece-me que os decisores políticos, o Estado de São Tomé, portanto, teve a consciência de ratificá-la. Nós somos membro desta convenção, ratificamos essa convenção e o que temos que fazer é implementar esta convenção. Estando a implementar esta convenção, portanto, existem todos os mecanismos que definem a própria convenção para proteger e promover esses direitos da criança. Daí que uma violação, um abuso sexual a uma menor de idade é um crime para quanto a nós e deve ser canalizado imediatamente a instâncias próprias para, portanto, aí o infrator ser julgado e ser punido. Como eu disse, enquanto não houver efetivamente uma pesquisa, uma investigação em relação ao assunto, nós não queríamos estar aqui, portanto, enfim, a fazer afirmações que não vão, portanto, ao encontro dos nossos princípios, que nós como defendemos a presunção da inocência, portanto, mas se efetivamente houve esse abuso sexual, o infrator deve pagar pelos seus crimes. Uhum. Sublinhou, e muito bem, que as investigações, enfim, todo o trabalho para se apurar aquilo que de facto aconteceu deve ser desenvolvido pelas autoridades, pelas instâncias competentes. E quando esse trabalho não é feito, quando, enfim, esta tarefa investigativa não é levada a cabo, não é? Porque, como bem disse, parece que é uma tentativa de se, talvez por ser um assunto constituído como tabu na nossa sociedade, há uma tentativa de sempre abafar-se o caso. Como é que se chega a saber a verdade sobre o assunto? O assunto não deve ser abafado, não podemos omitir. Se efetivamente houve o acontecimento, o facto, se for realmente consumado, temos que despender todas as nossas energias, temos que fazer todos os esforços necessários para levar o assunto até final. Daí que o assunto se encontra no Ministério Público, o Ministério Público deverá fazer é contactar imediatamente a Polícia de Investigação, que é, portanto, um órgão, um órgão que existe para esse efeito, para que as investigações comecem. Porque é necessário que se investigue e, se efetivamente se apurar o responsável deve ser devidamente punido. É relativamente complexo falar sobre questões ligadas enfim, abuso sexual de menores, porque, por exemplo, culturalmente, há países em que as próprias famílias entregam as crianças, né, as adolescentes, às vezes até meninas, crianças mesmo, muito cedo para o casamentos arranjados. De que forma a Organização dos Direitos Humanos pode intervir neste aspecto para proteger as crianças? Nós o que podemos fazer é continuar a aconselhar, porque aqui em São Tomé e Príncipe também pode não ser muito visível, mas existem casos desses, sobretudo
populações rurais, em determinadas zonas do país, as crianças são entregues muito cedo aos homens, muitas vezes aos homens muito mais velhos, com uma diferença de idade abismal. E o que temos que fazer é aconselhar, e as nossas autoridades devem jogar um papel, enfim, mais proativo, né, de modo a evitar que isto aconteça na nossa sociedade. Porque a criança não está preparada, o lugar da criança é nas escolas. A criança não está preparada para assumir uma relação marital, não está preparada muitas vezes nem sequer para conceber. A criança depois tem problemas sérios, porque ao conceber uma gravidez, o período de gestação, o parto, põe a própria vida dessa criança em perigo. E é um assunto que as autoridades conhecem, portanto, o que temos que fazer é aumentar, se é que temos estado a fazer alguma coisa, aumentar a sensibilização a nível rural, portanto, para os pais dessas crianças, para evitarem efetivamente essa prática, porque pensando os pais, por causa das próprias condições financeiras, a pobreza, sobretudo, a um nível, enfim, considerável, esses pais pensam que estão a resolver algum problema financeiro, entregando prematuramente essas crianças para uma relação matrimonial. Isso a sociedade é um flagelo da sociedade, e as próprias crianças, portanto, podem ser vítimas, porque existem muitos perigos nesse tipo de procedimento. E um vizinho ou um parente mais distante que souber de casos deste tipo, a quem se deve denunciar? As autoridades, existem muitas. Eu acho que o vizinho, se tiver um conhecimento, eu não acredito que ele saia para divulgar ou para denunciar, mas era bom se ele pudesse avisar as pessoas que estão mais esclarecidas em relação a essa matéria, porque também não temos, digamos, uma lei que proíba isso. Porque um pai que entregue uma filha de 15, 16 anos à responsabilidade de um homem, se não for uma denúncia de violação para que o responsável seja punido, mas se for de livre vontade dos pais, os tribunais nada podem fazer. Nada podem fazer. As nossas leis pecam nesse sentido. Daí que é muito, muito complicado, enfim, encontrar uns contornos para ultrapassar uma situação dessa, sobretudo quando é de vontade própria dos pais. Ok. Oscar Bahia, muito obrigada por este esclarecimento e pelas contribuições para que tenhamos um pouco mais, de clareza sobre a questão dos direitos humanos relativamente ao abuso sexual de menores. Nós esperamos que efetivamente, enfim, contribuição como a nossa e como de todos os outros atores ativistas de direitos humanos, não só as pessoas, os agentes da polícia, os agentes da justiça, enfim, todos possam contribuir para que efetivamente possamos proteger as nossas crianças. Elas merecem toda a nossa proteção e elas não pediram para nascer, nem se elas foram feitas, elas devem ter a proteção até a idade da maioridade. Ok, então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.